Oi, Cris. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo e vendo. Tá bom, peraí. Eu tava querendo botar na tela grande, mas não sei como botar. Bom, paciência, né? Vai no pequeno. Tá. Só que agora... Ah, tá. Agora tá bom. Tá. Oi, querida. Obrigada, tá? Não, imagina. É uma experiência que eu tô fazendo. Considera, meu amor, até que ponto foste imprevidente. Ó infeliz, que foste enganado e a mim enganaste também com esperanças ilusórias. Uma paixão sobre a qual tinhas feito tantos projetos de prazeres não te causa agora mais do que um mortal desespero, só comparável à crueldade da ausência que o provoca. E esta ausência, para a qual minha dor, por mais que se esforce, não consegue encontrar um nome assaz funesto. Há de então privar-me para sempre de fitar esses olhos onde eu via tanto amor. Esses olhos que me faziam saborear emoções, que me cumulavam de alegria, que eram meu tudo, a tal ponto que deles só precisava para viver? Ai de mim! Os meus encontram-se privados da única luz que os animavam. E só lhe restam as lágrimas. Não os tenho usado senão para chorar incessantemente desde que soube que estavas decidido a um afastamento, que não posso suportar e me fará morrer em pouco tempo. Parece-me, contudo, que chego até a prezar as desgraças de que és a única causa. Dediquei-te a minha vida assim que te vi e sinto algum prazer sacrificando-a a ti. Tá sem som. Sem som. Mas não importa, não importa. Estou decidida a adorar-te durante toda a vida e a não ter olhos para ninguém, mais ninguém. E asseguro-te que também tu farás bem em não amar mais ninguém. Atribuo toda esta desgraça à cegueira com que me abandonei a dedicar-me a ti. Pois não devia eu prever que os meus prazeres acabariam antes que acabasse o meu amor? Podia eu esperar que ficasses para sempre em Portugal e que renunciasses à tua fortuna e à tua pátria para só pensares em mim? Mas ai de mim, estou enganada. Por demais sei como todas as emoções que me enchiam o pensamento e o coração em ti eram determinadas apenas por alguns prazeres e acabavam tão depressa como eles. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, querida amiga. Tudo bem? Boa tarde. Tudo, e você? Tudo bem também aqui na confinação. Aguentando essa pandemia, né? É. Olha só, o nosso assunto é paixão. Aí, eu queria conversar com você porque você tem aquela bela história. Além de ser bela, é uma história muito corajosa. Foi assim. Eu tinha na época, eu já entendi. Eu tinha na época mais ou menos 18 anos de casada. Com 3 filhos, adolescentes, 18 anos de casada, num casamento falido. Ainda dividíamos casa, mas de qualquer maneira o casamento, vamos dizer, não tinha mais graça nenhuma. Aí um belo dia eu tenho uma casa em Cabo Frio e vim passar a Páscoa em Cabo Frio. E a Shirley, minha amiga, que vinha passar a Páscoa comigo, disse: Cristina, eu posso levar um primo de Dulcino comigo? E aí chegou o Geraldo na minha vida.
Vamos dizer, ele era um rapaz muito bonito, mais novo do que eu, 9 anos mais novo do que eu, um rapaz muito bonito, e de cara, vamos dizer, houve uma interlocução fácil, porque havia um assunto comum que bateu de cara, que era o misticismo. Eu sou muito mística e ele também era. E por acaso era Semana Santa. Então combinamos, aqui em Cabo Frio, não agora na pandemia, mas todo ano tem a encenação da Paixão de Cristo. E aí combinamos de ir juntos, todos assistir a Paixão de Cristo na Praça do Convento. Aí as pessoas foram se diluindo. Quando eu dei por mim, eu estava sozinha com o Geraldo assistindo a tal da Paixão de Cristo. E por um segundo me veio a seguinte frase na cabeça: aonde esse homem quiser que eu vá, eu vou. E não tinha, até então, não tinha tido absolutamente nada. Eu tive, foi uma intuição naquele momento, de que ele tinha vindo para me resgatar. Ele tinha vindo para me tirar, vamos dizer, daquele casamento falido. E foi o que aconteceu. A gente saindo da Paixão de Cristo, fomos andando pela lagoa até chegar em casa. No meio do caminho, ele me disse assim: como é que é o seu casamento? Aí eu disse assim: um casamento. Aí ele disse assim: você estaria disposta a abrir mão desse casamento? Aí eu levei um susto e falei assim: não sei. Eu não entendi a pergunta naquele momento, porque foi tudo tão rápido. Aí ele falou: porque eu quero que você fique comigo. Aí eu disse assim: mas Geraldo, a gente nem se conhece. Aí ele foi e me deu um beijo. Não. Não. Antes, quero sofrer ainda mais do que esquecer-te. Infeliz que sou. Dependerá isso de mim? Não posso acusar-me de ter desejado, nem que fosse só por um momento deixar de te amar. Mas digno de compaixão és tudo que eu. E vale mais sofrer tudo que eu sofro do que gozar os lânguidos prazeres que te dão as tuas amantes da França. Esperava que alimentasses a minha paixão com a esperança de voltar a ver-te, que uma total confiança na tua fidelidade me daria um certo repouso, que ficaria em qualquer caso num estado bastante suportável, sem extremos de dor. A essas alturas já tinha explodido lá em casa o caso de que eu tinha me apaixonado por outro homem. E aí foi muito chato, quer dizer, as crianças tomaram imediatamente o partido do pai, porque ficaram com pena do pai. Mas eu não tinha como frear aquilo, não dava. Lamento. Só por amor de ti, os prazeres infinitos que perdeste. Será que os não tenhas querido gozar? Ah! Se os conhecesses, verias que eles são mais intensos do que o de me teres seduzido. E terias experimentado que se é muito mais feliz e que se sente algo de bem mais tocante quando se ama com violência do que quando se é amado. Eu não sei nem o que sou, nem o que faço, nem o que desejo. Encontro-me dilacerada por 1000 movimentos contrários. Poder-se-á imaginar estado tão deplorável? Eu não consegui morar com ele. Por quê? Porque eu tinha minha vida no Rio e tinha meus filhos no Rio. Mas o que eu fazia? Eu, quinta-feira, vinha para Cabo Frio e voltava domingo, segunda. E ficamos assim o tempo que durou essa relação. E foi uma relação muito boa,
Foi uma relação que, vamos dizer, me fez entender que era possível ser feliz ao lado de um homem. Porque eu já estava descrente disso. Enfureço-me contra mim própria quando penso em tudo quanto te sacrifiquei. Perdi a minha reputação, expus-me ao furor dos meus parentes, à severidade das leis deste país, contra as ordens religiosas e a tua ingratidão. Esta me parece maior do que todas as desgraças. No entanto, sei bem que os meus remorsos não são verdadeiros e que do fundo do coração desejaria ter corrido por amor a ti todos os perigos. A aparição do Geraldo na minha vida fez, inclusive, com que eu tivesse coragem de romper o tal casamento falido. Porque eu tinha uma história de vida um pouco mais complicada familiarmente, e o meu ex-marido, que agora já é falecido, o Jimmy, ele era o único adulto que tinha participado comigo da minha vida em família. Então, o elo da gente era um elo familiar, vamos dizer assim, mais do que conjugal naquele momento. Era uma coisa de que eu podia falar para ele, lembra que a minha mãe disse isso, eu lembro do meu pai, eu lembro, porque ele lembrava, porque ele tinha vivido. Então, a gente estava prisioneiro, vamos dizer, de um casamento sem graça por conta de uma questão familiar, por conta de um envolvimento familiar maior. Parece-me que falo demais no estado deplorável em que me encontro. No entanto, do fundo do coração te agradeço. Agradeço o desespero que me causas e detesto a tranquilidade em que vivi antes de te conhecer. Paixão é uma coisa que, quando vem, ela é avassaladora, ela te arrebata, e o que ela falar, você faz. Ela manda. E eu gosto muito de estar nesse estado apaixonado, porque eu acho que dá elan na vida. Sabe? Dá um gostinho de quero mais, dá um gostinho de tô podendo, dá um gostinho de como é bom se sentir, vamos dizer, apaixonada por alguém e ter a retribuição dessa paixão. Então, o que eu posso dizer? Eu digo que sou a favor das paixões. Por mais arrebatadoras e confusas que possam ser, eu acho que muito melhor ser apaixonada do que não ser. Estar apaixonada do que não estar. É isso. Não tem muito mais a dizer. A paixão é bom. Não se apaixonar que vale a pena. Bem vejo que estou ainda mais ocupada do que devia estar com as minhas censuras e com a sua indiferença. Mas lembre-se de que prometi a mim própria um estado mais sereno e que lá hei de chegar. Ou então, tomarei contra mim alguma resolução extrema de que tomará conhecimento sem grande desgosto. Mas nada mais quero de si. Sou uma louca em voltar a dizer as mesmas coisas tantas vezes. É preciso que o deixe e que não volte a pensar em si. Julgo mesmo que não voltarei a escrever-lhe. Tenho alguma obrigação de lhe dar conta dos meus atos? Tenho alguma obrigação de lhe dar conta dos meus atos? Tenho alguma obrigação de lhe dar conta dos meus atos?